Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo para você. E hoje nós vamos fazer a segunda parte. Já fazia tempo que a gente era para ter feito. E foi um vídeo que foi bastante comentado, curtido, compartilhado. A primeira parte, que foi os famosos que fizeram pedidos antes de falecer. E vamos relembrar desses grandes artistas. Se você não assistiu a primeira parte, assista. É um vídeo fantástico. Famosos que fizeram pedidos antes de falecer, a parte 1 e agora a parte 2. Coincidentemente, nós já estávamos programados, gravando esse vídeo e vamos incluir esse querido cantor que nos deixou agora. E ele fez também um pedido inusitado, que foi o nosso querido Naim, um dos casos que mais repercutiu e está repercutindo nos últimos anos. O cantor Naim Jorge Elias Júnior, que leva o nome do seu pai, nascido em Miguelópolis, no estado de São Paulo, em 11 de agosto de 1952 e faleceu em Taboão da Serra, em São Paulo, em 13 de junho de 2024, aos 71 anos de idade. Bem próximo, mês que vem faria 72 anos de idade. Naim começou a tocar aos 10 anos de idade, num grupo chamado New Edition, e também na juventude foi piloto de motovelocidade, e ele também sofreu um acidente, teve traumatismo craniano na pista de Interlagos, mas graças a Deus sobreviveu. Ele emplacou hits de grande sucesso, como Dá Coração, que é o Dá, o Coração de Belão, Tacacá, inclusive ele gravou com a Lady Lu, Olhos Abertos, entre tantos outros. Foi um dos grandes ícones dos anos 80. Gravou 14 discos e cerca de 86 músicas. Figurinha carimbada dos programas de TV, principalmente no SBT, ainda na época da TVS. Foi o segundo maior vencedor do programa Qual é a Música, do programa Silvio Santos, chegando a ficar 8 meses invicto. Foi contratado também pela Record para apresentar o programa Clube do Coração até 1990 e depois fez o programa novamente de 99 a 2002. Foi também um grande produtor musical através do seu estúdio. Foi ser jurado do Cassino do Chacrinha. Apresentou também o programa na Record Amigos e Sucessos. Chegou a fazer parte do Pânico na Rede TV. Participou do reality Os Opostos Se Atraem. Foi jurado do programa Cante Se Puder. Participou também do elenco do reality show Negócios Aprendiz Celebridades. Quando o apresentador Petrúcio Melo adoeceu, ele ficou no seu lugar no programa Petrúcio Melo Show. Ajudou muitos artistas, tanto ele como Petrúcio, um apresentador que eu tenho o maior carinho também. Atuou como jurado do programa João Kleber Show. E ele estava com um programa na Rede Brasil, o programa do Naim. E nesse período ele foi chamado para a Fazenda Nova Chance da Record e acabou sendo o quinto eliminado. Junto com a esposa, ele participou do Power Couple Brasil da Record. Tentou ser candidato a vereador por São Paulo, mas desistiu da campanha 6 dias antes da realização das eleições, alegando que não era hora de ingressar na política. E o Naim, ele passou por um procedimento cirúrgico nos olhos para corrigir um estrabismo em janeiro desse ano. Por isso que nas imagens que várias matérias foram feitas do seu último dia de vida, e ele teve no supermercado, numa padaria, e ele tinha dificuldades realmente de caminhar pelo problema da visão. O cantor Marquinhos Moura fez uma publicação no seu Instagram mostrando os artistas que iriam participar da gravação do programa do Tiru, do Circo do Tiru. Apareceu a imagem de Naim, de Ovelha, do Márcio do Trio Los Angeles. Então ele tinha acabado de participar desse programa. E o Marquinhos Moura não sabe qual é o dia que vai ser exibido. Mas com certeza todos os programas vão fazer homenagens a ele. Naim faleceu neste dia 13 de junho de 2024 em sua residência em Taboão da Serra, em São Paulo. E ele estava apenas uma semana. Ele tinha se separado da esposa, mas estavam tentando uma reconciliação. Inclusive a sua esposa teve com ele no Dia dos Namorados e infelizmente na manhã do dia 13 ele foi encontrado sem vida. Até agora foi declarado que ele sofreu um traumatismo craniano nessa queda da escada e é suspeita que ele tenha falecido após essa queda. E um funcionário de telecomunicações foi quem estava no poste, viu uma pessoa caída na casa, não sabia que era o cantor Naim, que ele estava recente no local, nessa residência em Taboão da Serra, e chamou a polícia, que adentrou a casa e encontrou ele já sem vida. O grande cantor Naim, grande apresentador, cantor, inclusive ele mandou uma vinheta para mim, para o meu programa. Era muito atencioso com os radialistas, os amigos e os fãs. E o pedido dele foi um dos pedidos que eu nunca tinha visto ainda, um pedido dessa forma, que foi ser velado o mais próximo do chão. Ele era amante dos cães, que moravam com ele,
e que ele queria, caso ele chegasse a falecer, que fosse velado próximo ao chão para que os cachorros pudessem vê-lo. E o pedido foi atendido pela sua cunhada, pelos familiares, e muito emocionante, realmente. No velório de Naim foi colocado o seu caixão, já estava baixo, e foi colocado no momento em que os cachorros chegaram, foi colocado no chão. Os cães dele, que ele amava tanto, pudessem se despedir dele. Triste demais, querido cantor. Uma imagem realmente que vai ficar na memória de todos os brasileiros. Velado na Assembleia Legislativa de São Paulo, tendo 2 velórios, e outro na sua cidade natal, em Miguelópolis, onde ele fez o pedido também de ser sepultado no jazigo da família, onde estão sepultados os seus pais. Inclusive, ele perdeu o pai dele muito novo, né? O nosso querido Naim. Com essa incrível e talentosa atriz vedete, Ilza Carla. Eu sempre fui muito fã. Ilza Carla Pereira da Silva, nascida em Niterói, na região metropolitana do Rio, em 29 de outubro de 1936. Faleceu em São Paulo em 18 de junho de 2011. Ela também foi humorista, realmente foi uma das rainhas das chanchadas. Ela começou a sua carreira fazendo um filme chamado Chico Viola Não Morreu, em homenagem ao saudoso rei da voz, Francisco Alves. Ela se tornou uma candidata do concurso de beleza de fantasias carnavalescas, venceu o concurso de Rainha das Comerciárias, tricampeã do concurso da Rainha do Carnaval do Rio de Janeiro, em 3 anos consecutivos, 57, 58, 59. E ela se tornou uma grande vedete do teatro de revista e intérprete de grandes papéis em filmes na era de ouro das chanchadas. Outros clássicos aqui, como Macunaíma, só são alguns, tá bom? Mas deixa eu lembrar, As Massagistas Profissionais, O Rei da Boca, entre tantos outros, marcaram. Na TV, ela começou em 1970, Assim na Terra como no Céu. Depois veio o Jerônimo, O Herói do Sertão, outro clássico. Mas o seu grande estouro de sucesso veio na novela Saramandaia. Ela fez Dona Redonda e Dona Bitela. Depois Cambalacho, Marilene, Expresso Brasil, onde ela repetiu o papel de Dona Redonda. A História de Ana Raiz é Trovão, Maria Gasolina, foi um clássico. E seu último trabalho na TV foi em 1991, em O Portador. Ela também participou de clássicos programas da TV, inclusive sendo jurada do programa de calouros do Silvio Santos. Com sérios problemas de saúde, agravados pela obesidade, afastaram da carreira artística a partir da década de 90. No final da vida, ela sofria de diabetes, mal de Alzheimer, e ela faleceu em 18 de junho de 2011, aos 74 anos de idade. Ela morou seus últimos anos de vida em São Paulo, mas ela pediu para sua filha. O pedido que ela fez foi para não ser esquecida, para que seu nome não ficasse esquecido. E eu faço questão sempre de homenageá-la e manter viva a memória de uma das maiores vedetes e atrizes comediantes do Brasil, que foi Ilza Carla, qual eu tenho o maior respeito, o maior carinho, e eu sempre estou aqui para homenageá-la. Eu mando um abraço que é filha da Ilza Carla. E ela, carioca, tinha também o desejo de ser sepultada no estado do Rio de Janeiro. E ela foi transladada para o Rio de Janeiro e sepultada no cemitério do Caju. Inclusive, nós temos as imagens aqui de onde ela foi sepultada. E a sua filha mantém viva a memória da sua mãe. E eu ajudo sempre, de uma certa forma, sempre estando aqui para homenageá-la. Um abraço do amigo Eudes Alves, do seu canal de homenagens. Vamos agora falar de um dos maiores cantores e músicos da música tradicional gaúcha, que foi Teixeirinha, Vitor Mateus Teixeira, nascido em Rolante, Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul, em 3 de março de 1927 e faleceu em Porto Alegre em 4 de dezembro de 1985. Conhecido como Rei do Disco, foi cantor, compositor, radialista, cineasta brasileiro, um dos maiores expoentes da música gaúcha, recordista de vendas no Brasil. A música Coração de Luto, que foi uma homenagem à sua história, à perda da sua mãe, irmã, é uma triste história, mas se tornou um grande sucesso, depois gravado por milionário José Rico. Ele foi casado com a acordeonista Mari Terezinha, que o acompanhou por 22 anos. Foi radialista e em 1978 Mari Tereza começou a se afastar de Teixeirinha. Em 1983 Mari se separa definitivamente, deixando um bilhete que dizia: "Não me farei mais presente ao seu lado". Ao ler o bilhete, o cantor sofreu um pré-infarto
mas se recuperou. Pouco tempo depois, Teixeirinha foi diagnosticado com linfoma. A doença, junto com a separação da esposa, cuja relação com ele havia saído dos palcos e gerado 2 filhos, trouxeram tristeza para o cantor. Apesar disso, Teixeirinha, mesmo abalado, ainda lançou mais 3 álbuns. Seu último LP foi lançado um dia depois de seu falecimento. Teixeirinha chegou a fazer sessões de radioterapia em São Paulo, mas o tumor nas glândulas linfáticas se agravou. Faleceu em sua casa em 4 de dezembro de 1985, 7 filhas e 2 filhos. E o seu pedido foi expresso em uma canção que ele fez soando como uma despedida. E nessa música, ele fez o pedido da música A Morte Não Marca a Hora, que queria ser sepultado na Santa Casa de Misericórdia, que é o cemitério de Porto Alegre, que colocasse uma linda estátua com ele tocando violão. E seu pedido foi atendido, foi expresso em vida esse pedido. E ele deixou gravado, né, nessa música que fez bastante sucesso. Uma triste canção, realmente. Soa como uma despedida do grande rei do disco, Teixeirinha. Ele recebeu 13 discos de ouro, lançou mais de 50 álbuns e compôs mais de 1.200 canções. Vendeu mais de 18 milhões de discos, um fenômeno de vendas para a sua época. E para até hoje, não é? E ainda na cidade de Passo Fundo tem também outra estátua em sua homenagem, a estátua de Teixeirinha, dos maiores nomes da música gaúcha. Vamos agora relembrar desse humorista fantástico, que eu sempre fui fã e sempre declarei aqui no canal, que foi Jorge Lafon, a eterna Vera Verão. Jorge Luiz Souza Lima, mais conhecido como Jorge Lafon, nascido em Nilópolis, no Rio de Janeiro, em 29 de março de 1952, faleceu em São Paulo em 11 de janeiro de 2003. Ator, comediante, dançarino, drag queen, mas seu principal papel realmente foi a Vera Verão, sem dúvida nenhuma. Mas ele participou de grandes programas. Começou na TV em Vivo Gordo, Plukt Pak Zoom, participou de Sassaricando, fazendo Bob Bacali, Cananga do Japão, onde ele fez Madame Satã, a Rede Manchete marcou também na sua carreira. Os Trapalhões, onde ele fez o Divino, e foi através do Divino que se inspirou seu maior personagem, que foi Vera Verão, onde ele ficou na Praça Nossa até 2002, de 92 a 2002. Ele ainda fez uma participação em Meu Cunhado em 2004 e vários programas, né? Participou de filmes como Rio Babilônia, Bete Balanço, Leila Diniz, e seu último trabalho foi no cinema, foi em Sonhei com Você, de 1988, e era muito carismático. Eu não gosto nem de citar esse caso do Domingos Legal, né? Porque já foi amplamente divulgado, eu não vou estender sobre esse assunto. Apenas que, após esse incidente, 7 dias depois, em 17 de novembro de 2002, Lafon foi internado em estado grave com problemas cardíacos. Ninguém sabe se a partir daquele caso foi que desencadeou essa crise de hipertensão dele, mas tudo indica que os médicos diagnosticaram essa crise hipertensiva, e nas semanas seguintes, após tudo isso, diversas foram as suas internações no hospital, sendo a última em 28 de dezembro de 2002, quando ele se agravou com uma crise renal. Ele já hipertenso, com esses problemas cardíacos. Lafon faleceu aos 50 anos de idade. Estava internado no Hospital Sepaco, na Vila Mariana, Zona Sul de São Paulo, e sofreu complicações renais e chegou a fazer diálise. Infelizmente, sofreu um infarto fulminante posterior à falência múltipla dos órgãos, no dia 11 de janeiro de 2003, à 1h30 da manhã. Foi um dos grandes nomes do humor, né? Participando da Praça Nossa até hoje, lembrado por esse papel na Praça Nossa. E ele, também como ele era carioca, o seu desejo, mas morava em São Paulo devido ao seu trabalho na TV, mas ele expressou a sua vontade de, no dia que falecesse, ele não acreditava que ia falecer tão jovem ainda, 50 anos, mas que no dia que falecesse, gostaria de ser sepultado no seu estado natal, no Rio de Janeiro, e que as suas joias ele fosse sepultado com os cordões, com os anéis que ele tanto gostava. E gerou também outra repercussão, né? Porque ele foi sepultado no cemitério do Irajá, e depois o seu parceiro teria exumado o corpo e não teria encontrado os restos mortais de Jorge Lafon. E na época o cemitério do Irajá pronunciou, né, depois de várias semanas do programa da Sônia Abrão bater em cima, que a direção do cemitério do Irajá teria recebido a direção anos mais tarde do que tinha acontecido a exumação de Jorge Lafon e não poderia ser responsabilizado. Muito triste realmente, até hoje é uma incógnita, não sabemos
que realmente aconteceu com o grande Jorge Lafon, após o seu falecimento. Quero mandar um abraço aqui aos familiares, aos amigos desse grande artista que eu sempre fui fã, Jorge Lafon, a eterna Vera Verão. Vamos agora falar dessa atriz inigualável, Lisete Bruno, mais uma vez sendo homenageada. Lisete Xavier Miessa, mas foi conhecido como Lisete Bruno. Nascida em Niterói, no Rio de Janeiro, em 7 de janeiro de 1933 e faleceu no Rio de Janeiro em 20 de dezembro de 2020. Foi uma atriz brasileira excepcional, casada por muitos anos com Paulo Goulart, uma linda história de amor. Tiveram 3 filhos, os atores Bete Goulart, quero mandar um abraço, Bárbara Bruno, Paulo Goulart Filho. Ela fez papéis inigualáveis. Vamos aqui, peças de teatro não vou nem citar porque são muitas. Na TV ela começou em 1952 em Acorda, bem antes do Grande Teatro Tupi, onde ela fez também 7 anos, de 52 a 59. Fez também, na TV ela teve seu programa Teatro Lisete Bruno, fez vários personagens em 1953. Participou de Meu Pé de Laranja Lima, Rosa dos Ventos, Éramos 6, Selva de Pedra, ainda Bebê a Bordo, Rainha de Sucata, Mulheres de Areia, onde fez a Juju, era fantástico. Engraçadinha, Sai de Baixo, são muitos, eu tô aqui pulando. Não podíamos deixar de falar de Dona Benta, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, da versão de 2001 até 2004. Alma Gêmeo, Profeta, Tititi, são alguns, em Salve Jorge, Éramos 6, a última versão de 2020. Vários papéis no cinema. E ela, infelizmente, perdemos para Covid, né? 26 de novembro de 2020, ela foi internada na Casa de Saúde São José, no Humaitá, no sul do Rio, com Covid. Faleceu na manhã do dia 20 de dezembro de 2020, aos 87 anos de idade, de complicações da doença. O corpo de Lisete foi velado e cremado em cerimônia reservada a familiares e amigos. E, a pedido dela, as suas cinzas foram levadas para o cemitério da Consolação, em São Paulo. Ela faleceu no Rio de Janeiro, residia no Rio de Janeiro, foi cremada no Rio de Janeiro e foi depositadas as suas cinzas junto ao túmulo do seu marido, o ator Paulo Goulart, que faleceu no ano de 2014. Que linda história de amor desses dois. Uma história de 2 grandes atores do Brasil. Inclusive nós homenageamos, bem recente, eu fiz Os Famosos que Foram Sepultados Juntos, que é um vídeo fantástico. Vamos agora falar, o maior cineasta de todos os tempos do humor foi Amácio Mazzaropi, mais uma vez sendo homenageado no nosso canal. Nascido em São Paulo, em 9 de abril de 1912, e faleceu em São Paulo em 13 de junho de 1981. Foi ator, humorista, cantor, produtor, roteirista e cineasta brasileiro. Os nomes mais conhecidos do cinema nacional. Ficou marcado pelos papéis de Jeca, o Caipira, tendo produzido, escrito, dirigido e estrelado 32 produções entre os anos de 52 e 1980. Fez papéis incríveis. Vamos citar aqui apenas alguns, né, como Sai da Frente, Cantinho, Chico Fumaça, Chofé na Praça, o Jeca Tatu, que foi, sem dúvida nenhuma, seu papel mais marcante. Tristeza do Jeca, o Vendedor de Linguiças, o meu preferido, o Jecão Fofoqueiro no Céu. Esses são muitos, né? Ele tinha um carinho, uma amizade muito grande pela Hebe. Ele nutriu, né, um amor platônico pela Hebe Camargo. O seu 33º filme, Maria Tomba Homem, nunca foi terminado. Depois de 26 dias internado, Mazzaropi faleceu vitimado por um câncer na medula óssea, aos 69 anos de idade. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E, ao seu pedido, em vida, ele relatou que no dia que partisse, gostaria de ser sepultado juntamente ao seu pai, que tinha sido sepultado no cemitério da cidade de Pindamonhangaba. Gerou uma grande comoção. Ele foi velado tanto em São Paulo como também em Pindamonhangaba. 2 velórios do grande mestre Mazzaropi, um dos maiores humoristas do Brasil. Ele tinha 69 anos de idade. Vamos agora falar de Luiz Gonzaga, mais uma vez sendo homenageado no nosso canal. Luiz Gonzaga do Nascimento, nosso rei do Baião. Nascido em Exu, no interior pernambucano, em 13 de dezembro de 1912. Faleceu em Recife, na capital do estado de Pernambuco, em 2 de agosto de 1989. Cantor, compositor, multi-instrumentista brasileiro, considerado uma das mais completas, importantes e criativas figuras da música popular brasileira. Ele, com suas músicas antológicas, marcou a história do nosso Nordeste. Música Asa Branca, né? Baião de Dois, Respeita Januário, entre tantas outras, marcaram a sua carreira. Se eu for citar aqui, são dezenas e dezenas. Ele teve parcerias com grandes compositores que marcaram a história da música. E ele, pai adotivo do músico Gonzaguinha, também outro grande nome da nossa música, partiu muito cedo também. E até hoje
é um dos cantores mais homenageados, principalmente nessa época de São João. Seu parceiro Zé Dantas compôs Shot das Meninas, teve mais de 30 composições em parceria com ele. E Luiz Gonzaga, nos últimos anos de vida, sofria de osteoporose. Em 2 de agosto de 1989, faleceu vítima de uma parada cardiorrespiratória no Hospital Santa Joana, na capital pernambucana. Outra fonte diz que ele foi vítima de câncer de próstata. E ele teve também 2 velórios. Seu corpo foi velado na Assembleia Legislativa de Pernambuco, em Recife, e posteriormente foi levado para sua terra natal, onde teve uma grande comoção, e ele foi sepultado na sua terra natal, Exu, de forte comoção, sem dúvida nenhuma. E anos mais tarde foi feito o mausoléu Luiz Gonzaga, e ele foi transladado seus restos mortais para lá, sepultado juntamente ao seu pai e à sua mãe. E seu pedido tem justamente a ver com isso, porque em vida ele sempre dizia que gostaria de ser sepultado na sua terra natal, onde ele era respeitado, onde ele morava, que é a sua terra natal. E que gostaria de ser lembrado sempre que foi filho de Januário e Dona Santana. E gostaria de ser sepultado junto a seus pais. E seu pedido foi atendido. Esse mausoléu, que é um dos mais visitados do Nordeste até hoje, dos mais respeitados cantores do nosso Brasil, nosso querido Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Ele tinha 76 anos de idade. Vamos agora falar da querida atriz que partiu também muito cedo, que foi Glauci Rocha. Glauci Helder Igenfritz Corrêa de Araújo Rocha, nascida em Campo Grande, no Mato Grosso, em 16 de agosto de 1930 e falecida em São Paulo em 12 de outubro de 1971. Uma grande atriz brasileira. Ela começou no cinema em Aviso aos Navegantes, de 1950. Vou citar aqui alguns apenas: Rio 40 Graus, Os Cafajestes, Terra em Transe, um grande sucesso, Navalha na Carne, Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa, Casey Jones, o Magnífico Sedutor. Ela estreou na TV em 1958, em O Jovem Dr. Ricardo. Depois veio o sucesso Cabocla, Passos do Vento, Rosa Rebelde, Véu de Noiva. Aí veio o grande estouro de sucesso que foi Irmãos Coragem. E seu último trabalho na TV foi em Hospital, em 1971. E ela sempre teve uma preocupação com a saúde. Ela foi casada com grandes nomes, como Milton Moraes, grande ator, de 1952 a 1953. Foi casada com Jardel Filho, uma das lendas também da TV, de 1965 a 1966. E também casada com Joaquim da Silva Nunes, de 1969 até o seu falecimento em 1971. Sua preocupação era constante com a saúde, mas foi mais acentuada após o falecimento da mãe, menos de um ano antes da sua. Glauci passou a colecionar tudo que falasse sobre infarto, e foi o mal que a levou precocemente, com apenas 41 anos de idade. Seu último trabalho, como eu citei, foi a novela Hospital, da TV Tupi, que ela não chegou a concluir. A trama ela era a personagem Helena, e sua personagem desapareceu da trama. Ela faleceu às 17 horas e 15 minutos, do dia 12 de outubro de 1971, na unidade cardiológica da Alameda Santos, em São Paulo. Os jornais deram como a causa do falecimento o excesso de trabalho, já que ela estava em atuação em peças teatrais e também na TV. O corpo de Glauci teve também 2 velórios, ela foi velada em São Paulo, mas a pedido dela, ela gostaria de ser sepultada na sua terra natal, em Campo Grande, no Mato Grosso, e foi atendido. Seu falecimento causou um impacto muito grande. Foi uma das maiores perdas desse ano de 1971, que nós já fizemos homenagem aqui, relembrando a retrospectiva. Ela tinha apenas 41 anos de idade, uma grande atriz, Glauci Rocha. Vamos agora falar do nosso querido Rogério Cardoso, dos maiores comediantes da história do Brasil, um grande ator, sem dúvida nenhuma. Eterno Flor, eterno Rolando Lero, da escolinha do professor Raimundo, são papéis marcantes. Rogério Cardoso Furtado, nascido em Mococa, no interior de São Paulo, em 7 de março de 1937, e faleceu no Rio de Janeiro, em 24 de julho de 2003. Ator, comediante e compositor brasileiro. Vamos aqui citar aqui alguns só dos seus trabalhos, são muitos. Ele começou em 1964 na TV, em A Mãe, da TV Excelsior. E logo em seguida entrou para a Praça da Alegria, do saudoso Manuel de Nóbrega. De 1964 a 1970 ele fazia o Caipira. Participou do Bacará, Reapertura, passagens pelos Trapalhões, A Gata Comeu também, fantástico, Vivo Gordo. Aí veio a sua parceria com o Chico Anísio de 1980 a 1990 no Chico Anísio Show, e onde ele já fazia o Rolando Lero. E levou esse personagem para a escolinha, onde ele
onde ele teve passagem em vários anos, 1990, 95, 2001, Estados Unidos de Chico City, Malhação, Caça-Talentos, Sai de Baixo, Hilda Furacão, Alto da Compadecida, onde ele fez o Padre João, né? Zorra Total, onde ele fez Epitáfio, era fantástico. Brava Gente, A Grande Família, foi seu último trabalho, onde ele fez o Seu Flor, né, o Floriano. Várias participações também no cinema. Rogério Cardoso faleceu na manhã do dia 24 de julho de 2003, em sua casa no bairro de Copacabana. Ele tinha apenas 66 anos de idade, estava em plena atividade lá no programa A Grande Família, e ele teria sofrido um infarto fulminante. E ele também foi um dos pedidos em vida que fosse sepultado em sua terra natal, Mococa. E até hoje é um dos túmulos mais visitados e um dos mais ilustres cidadãos da cidade de Mococa. Muito respeitado realmente. Inclusive, a Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro colocou o nome de uma rua, né, em 2004, a antiga rua projetada passou a se denominar Rua Rogério Cardoso, Salgadinho, situada no bairro de Vargem Pequena. O nome Salgadinho, né, acrescentado no nome do ator, nessa rua, refere-se ao personagem interpretado por ele na novela Explode Coração, que fez um grande sucesso. Um dos grandes nomes do humor e da atuação, Rogério Cardoso, tinha 66 anos de idade. Vamos falar agora de Adoniran Barbosa, um dos maiores nomes do samba e também um dos maiores comunicadores do Brasil. João Rubinato. Foi como Adoniran Barbosa que ficou conhecido. Nascido em Valinhos, em 6 de agosto de 1912, apareceu em São Paulo em 23 de novembro de 1982. Cantor, compositor, comediante, ator, apresentador, autor de famosas canções, né, como Trem das Onze, Tira o Álvaro, Saudosa Maloca, que são sucessos do Molhos da Garoa. E nos últimos anos de vida, Adoniran, com enfisema pulmonar avançado e a impossibilidade de sair de casa pela noite, ele era um boêmio nato, o sambista dedicou-se a recriar alguns espaços mágicos que percorreu na vida. Ele fazia miniaturas, ele juntava, reciclava latas, madeiras e colocaram, né, e tinha movimento, ele colocava energia, rodas gigantes, trem de ferro, carrosséis, já para cuidar da mente, né, porque estava sem trabalhar. E Adoniran Barbosa faleceu no dia 23 de novembro de 1982, aos 70 anos de idade, durante a internação para tratamento do enfisema pulmonar. E seu desejo foi muito simples. Queria um velório simples, onde as pessoas que ele fez amizade em vida pudessem se despedir e que fosse sepultado. Entre tantos cemitérios de São Paulo, ele escolheu o Cemitério da Paz, pedido de Adoniran Barbosa, e foi atendido conforme o seu desejo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Verdes Alves, o seu canal de homenagens. Até lá.